Olá, muito bom dia, bem-vindos. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020. Deixa eu mandar um alô especial aqui para o Jonatas, lá da Parque Sprint BM, que não perde um só programa. Muito obrigado pela audiência. E também o pessoal de Martinópolis, principalmente o pessoal da Santa Casa de Martinópolis, com o Chumbinho, que é o presidente lá da Santa Casa, que trouxe uma informação muito importante aqui. A Santa Casa vai fazer um leilão presidencial que vai acontecer no dia 7 de novembro, na Chácara Bergamini. A gente vai dar todos os detalhes aqui na Jovem Pan. Parabéns aí pelos trabalhos à frente da Santa Casa de Martinópolis, Chumbinho e toda a equipe. Muito bem, estamos começando o Jornal da Manhã desta quarta-feira. Deixa eu mandar um alô especial também para todo o pessoal de Presidente Bernardes, que não perde um só programa. Muito obrigado pela audiência. E agora nós vamos com os nossos comentaristas, com seus destaques desta quarta-feira. Vamos lá. Bom dia, Eudes. Bom dia, Adilson. Bom dia a todos os amigos da Jovem Pan. Mandando mais um abraço aqui para os amigos que são nossos ouvintes, que seguem a audiência. Felipe da Constru Serra, Dr. Martucci, Dr. Tércio, Dr. Portela, Dr. Lisandro, todo mundo sempre ligado aqui nos nossos comentários, o nosso muito obrigado. O meu destaque dessa semana é para onde a política está caminhando aqui em Presidente Prudente, né? A gente percebe agora que está faltando aí menos de 20 dias e os candidatos começaram a acirrar um pouco o ataque um ao outro. E o que traz à tona são as ligações dos candidatos com políticos doravante de esquerda, doravante de direita. Mas eu pergunto, você que está me ouvindo na Jovem Pan, será que isso gruda? Será que isso te convence? Porque a política é a arte da convivência. Uma hora um político está com alguém, outra hora outro político está com alguém. Mas trazer isso à tona como desmerecimento para votar ou não votar, te convence? Eu acho que precisa de pouco mais, né? Acho que o presidente Prudente precisa de propostas, precisa de condições e demonstrar como vai fazer. Eu acho que isso é importante. Então fica a dica aí a todos os nossos ouvintes. Porque no passado todo mundo já andou com um porquinho, né? Fica a dica. Olá, Eudes. Olá, ouvintes da Jovem Pan, telespectadores que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, edição local. Um grande abraço para você, Padilha, e também para o William. E hoje comemora-se o Dia do Funcionário Público. Parabéns a todos os funcionários públicos que também estão sempre acompanhando aqui a Jovem Pan. E olha só, a Prefeitura de Presidente Prudente decidiu cooperar com a Prudente Urbano e tomar medidas legais contra a greve dos funcionários. Os salários estão atrasados e os funcionários da concessionária decidiram cruzar os braços. Olha, Eudes, essa aí é uma situação extremamente delicada, como uma sinuca de bico, né? A Prefeitura, de acordo com o contrato que mantém com a empresa Prudente Urbano, ela não tem como fazer repasse de qualquer quantia que seja de dinheiro, salvo se houvesse aí uma autorização judicial que poderia dar amparo a essa condição. Mas mesmo assim ainda é difícil, porque nem mesmo o judiciário poderia arbitrar tal condição. Outra parte também prejudicada com essa situação e que corre risco de ficar sem os serviços de transporte para poder chegar ao seu local de trabalho são os usuários, a população em geral. Porque a população, de uma certa forma, não tem nada a ver com essa história, né? A população está aí com essa ameaça de greve, que pode ser a partir de amanhã, e esse problema vai se agravar mais ainda. E os trabalhadores que estão com o vale alimentação atrasado, com parte do salário também, na sua totalidade, pois não na sua totalidade, né? Porque de uma certa forma ainda sobrevive aí com o auxílio do governo federal, que acabou se estendendo até o dia 31 de dezembro. E a própria empresa, que no meu entender, é a que mais tem sofrido com a drástica redução de passageiros, citando trabalhadores e estudantes, e em tempos normais antecipam aí também as compras de passes, fazendo com que haja um fluxo de caixa para que a empresa possa cumprir as suas obrigações. Agora, uma dica aos trabalhadores, esse momento, como a gente vê, ele é péssimo para todo mundo. E momento de regra de bom senso, né? Que a gente possa ter uma compreensão de todos os envolvidos e também a condição para que cada um possa ceder um pouco aqui e ali chegarmos a uma condição que pelo menos seja remediada até tudo voltar ao normal gradativamente, né? Muito bem, olha, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou inconstitucional a lei de professores temporários em Presidente Prudente. Os contratados devem ser demitidos até abril e o tribunal cobra uma solução da prefeitura.
Olha, esse é um assunto delicado. Alô, alô, candidatos a prefeito de Presidente Prudente, hein? Esse é um problema sério. São 24 desembargadores que decidiram que não pode ter a contratação dos professores temporários. Se foram contratados, é porque havia necessidade de ter mais professores. Se não pode da forma que foi feita, sobra o quê? Concurso. Concurso incha a máquina, inflama a folha, ultrapassa o índice previsto em lei do percentual da folha sobre o número de contratados. Enfim, é um problema muito sério. Eu defendo a terceirização de serviços públicos, na maioria dos casos, porque nele a gente pode cobrar eficiência, comprometimento, diferente de um concurso público, que você pode cobrar também, mas se o funcionário não cumprir, você leva 10 anos e não consegue desligar ele do setor. É muita proteção, é muita garantia. Então fica um problema sério aí para o próximo prefeito. O prazo foi estendido até o ano que vem. Mas a grande questão aqui é o seguinte: por que são tão contra a terceirização de certos serviços, de contratação de pessoas? Um professor que não passa num concurso público da prefeitura, mas tem títulos de pós-graduação, graduação, científico, títulos. Será que ele não é merecedor de ter uma oportunidade de prestar o serviço dele junto ao ente público? Ele tem que prestar por um concurso público? Aumentar o custo fixo da folha da prefeitura? São coisas que precisam mudar no Brasil e, mais urgentemente, precisam mudar na cabeça de muito jurista dos nossos órgãos jurídicos que decidem essas coisas, às vezes, muitas vezes, sem saber da realidade aqui embaixo como é diferente. Eu sou totalmente contra essa decisão, sou a favor, sim, repito, quanto mais o setor público terceirizar, mais eficiente ele pode ser e muito mais barato ele vai custar. O julgamento do Supremo Tribunal Federal, em que se discute a possibilidade de os estados tributarem doações e heranças de bens localizados no exterior, tem apenas 2 votos, e só esses já estão causando um grande alvoroço no meio jurídico. O motivo está na modulação de efeitos sugerida pelo relator, o ministro Dias Toffoli. Ele votou contra a cobrança, mas propôs que a decisão tenha efeito somente para transferências que ocorrerem depois da publicação do acórdão. Olha, essa é uma outra situação de extrema delicadeza, porque envolve valores exorbitantes em impostos que os governos federal e estadual podem receber no caso de cobrança de um imposto de transmissão causa-mortes e doação. Com apenas 2 votos, o do Dias Toffoli e também o do Fachin, já acendeu aí uma enorme fogueira, porque os herdeiros de bens por causa-morte da pessoa que está deixando o bem, ou os bens por doação que pode ser feito com a pessoa ainda em vida, também ficam preocupados, né? Porque uma alíquota cobrada atualmente é de 4%, o que pode-se dizer que é um percentual muito alto para quem tem que pagar e também para quem recebe. Esse é mais um imposto da vasta lista de coleção de impostos que o nosso país tem, talvez a 5ª maior lista de impostos do mundo. Agora, esse voto contra do Dias Toffoli e do Fachin já atinge em cheio quem tem que pagar, principalmente as ações que já estão tramitando no judiciário para poder não se pagar. Agora, uma coisa que isso acende também é porque esses ministros do Supremo, mais uma vez, estão indo contra o povo e contra o país. Será porque, espero que só o tempo possa responder, né? Será por que isso está acontecendo? Só o tempo vai responder, porque espero que não demore para aparecer muito a verdade, porque ministros do Supremo estão, de uma certa forma, às vezes, fazendo coisas em detrimento de pessoas que eles protegem e até mesmo para eles próprios, né? E olha só, acordos políticos dificultam avanço do pacote de privações, afirma o Paulo Guedes. Corrupção nas estatais deveria ter deixado claro que há governança equivocada, é o que diz o ministro. O governo chegou a falar em 4 grandes privatizações ainda em 2020. Esse é o problema crônico do Brasil, né? Quando o Guedes admite publicamente que acordos políticos impedem o avanço, a diminuição do tamanho do Estado via privatização das estatais, leia-se, você que está nos ouvindo aí na Jovem Pan, que os acordos políticos são os cargos que esses parasitas de Brasília têm nas estatais. São os cargos de diretores, onde eles colocam apadrinhados para fazer conchavos e conluios a favor da máfia da política que eles praticam. E é isso que o atual governo tem que enfrentar.
Porque esses acordos políticos de manutenção estatal, isso já vem há décadas no Brasil. É mais um enfrentamento do Bolsonaro, da equipe do Bolsonaro, contra essa política podre que leva o Brasil para trás, que não leva o Brasil para frente, que impede que o Brasil seja grande, seja menor de Estado e maior de ação, maior de entrega para tudo aquilo que a população do Brasil precisa. É uma pena e lamentável, mas está certo o Guedes, tem que tornar essas coisas públicas. E você aí da bolha, você do selinho azul, começa a prestar atenção nisso. Começa a cobrar na internet sobre isso. Por que esse entrave dentro da Câmara dos Deputados? Por que o Rodrigo Maia senta em cima de pautas tão importantes para o desenvolvimento econômico e geral da sociedade brasileira? Inclusive desenvolvimento social. Porque o Alcolumbre também senta em cima. O que adianta a gente eleger 500 e poucos deputados, 80 e poucos senadores e 2 ter o comando das pautas? Está tudo errado. Isso não funciona assim. O povo precisa começar a prestar atenção nisso. E aproveitar que esse governo não coloca panos quentes. Eles vão e falam, porque por enquanto ele tem apoio popular. E não pode alisar muito, não. Se o Bolsonaro cometer o erro de começar a alisar muito em nome da governabilidade, vai perder o freio. E vai descer, vai ser uma descida rápida. Tem que segurar, tem que bater firme, morder e assoprar, como vem fazendo. Não permitir a corrupção, mas não deixar de deixar isso claro sobre como e por que se demora tanto para decidir as coisas boas aqui para o brasileiro. Infelizmente. Então, na próxima eleição, presta atenção em qual deputado você vai votar e o que ele defende. Essa é a nossa dica para você, ouvinte da Jovem Pan. Olha, os acordos políticos dificultam o avanço do pacote de privatizações. O ministro Paulo Guedes tem enfrentado, o ministro Paulo Guedes, o governo do Jair Bolsonaro tem enfrentado esse problema, né? Enquanto a classe política desse país, especificamente os deputados federais e senadores, tiverem o controle das mamatas que as empresas estatais proporcionam, eles não vão querer fazer a coisa ficar diferente, né? É a guerra do governo federal, é uma guerra constante e tem como foco desonerar a folha de pagamento do funcionalismo público, que é a maior, se for uma das primeiras do mundo inteiro. E os acordos políticos a qual se refere o ministro da Economia é justamente onde eles não querem que seja alterado, ou seja, cargos de alto escalão de seus correligionários, que muitas vezes acabam ocupando cargos importantes nas nossas empresas estatais e ainda sem preparo real de capacidade, o que mostra resultados deficitários nas empresas estatais, porque não há o afinco de um empresário real e lutador que tem, né, como meta de fazer com que a empresa tenha lucro. E porque se sabe também onde o calo aperta todos os dias, o executivo de confiança da politicagem só quer mesmo saber de um salário no bolso, né? Essa é a verdade, infelizmente. E eles não querem atrapalhar e dificultar ao máximo possível para não perder a mamata. Privatização é uma coisa que eles não querem. O líder do governo na Câmara diz que a Constituição deixou o Brasil ingovernável. Ricardo Barros, do PP do Paraná, defendeu que o Brasil deveria se espelhar no Chile e fazer uma nova Carta Magna para poder escrever mais vezes a palavra deveres. Olha, vocês acham que no momento que o Brasil passa, que o Brasil tem tanta emenda constitucional. Só para vocês, ouvintes da Jovem Pan, entender, nós temos uma Constituição. Foram feitas várias medidas, que as emendas estão lá para ser aprovadas, para incorporar na Constituição. Até hoje o Congresso não parou para ver isso. Até hoje o Congresso não parou para regulamentar várias e várias emendas que têm que ser colocadas, anexadas na Constituição Federal que nós já temos. O Brasil precisa mudar alguma coisa? Claro que precisa. Na Constituição precisa. Só que é o momento de falar em plebiscito agora. Eu não sei se isso tem o apoio do presidente Bolsonaro, e todos sabem da minha posição de apoiador do governo, mas isso não quer dizer cego. Se o presidente Bolsonaro apoia essa medida agora, ele está errando. Não é o momento de discutir isso no país. Não é o momento de discutir isso no Brasil. Nós temos que passar pela pandemia, nós temos que discutir tanta coisa sobre economia, sobre o que a gente acabou de comentar aqui, que o conluio político impede a privatização, que tem que mudar alguma coisa na Constituição, que tem que vir um plebiscito para isso, também concordo. Mas não é o momento de discutir isso agora. Momento totalmente inadequado. Esse cara quer um espaço na mídia, quer alguma coisa, e acho que o presidente Bolsonaro não devia apoiar esse assunto nesse momento. Eu acho que é
desvirtuar demais de coisas muito imediatas que têm que ser resolvidas no país e que já não está fácil resolver. Mas que a Constituição precisa mudar algumas coisas, também precisa. Mas não é o momento. Olha, eu concordo plenamente aí com o deputado Ricardo Barros, que é, antes de político, um empresário próspero na cidade de Maringá, que fica aqui no noroeste do Paraná. Aqui no Brasil, você que nos ouve aqui acompanhando o Jornal da Manhã, já deve ter ouvido falar a expressão de que o Brasil, com esses políticos que temos, teria que começar tudo de novo, né? E é isso que o Ricardo Barros defende, porque a gente assiste ao órgão máximo do Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, que tem como missão única defender a nossa Carta Magna, a nossa Constituição, e, no entanto, isso não acontece, né? Acontece, sim, absurdos inacreditáveis que destroem a nossa Constituição com interpretações malucas para poder favorecer os seus do que o nosso país. Hoje o Brasil é ingovernável, mesmo com essa Constituição, que não é seguida e muito menos respeitada porque mais que tem que respeitar, por quem mais tem que respeitar e acaba não respeitando e sim destruindo o país como um câncer a cada decisão, é o Supremo Tribunal Federal, né? Então eu acho que uma nova Carta Magna seria muito bem-vinda, como assim está acontecendo lá no Chile, né? E olha só a polêmica, o PT questiona candidatos a prefeito que não usam campanha para defender Lula. A estratégia de lançar o maior número de concorrentes possível nas grandes cidades foi uma ordem do ex-presidente para tentar reabilitar o partido depois da Lava Jato. O alvo é 2022. Essas demonstrações do PT, amigos da Jovem Pan, Adilson, Wildes, demonstra bem, o PT não é um partido. PT é uma quadrilha, né? Muita gente condenada. E ele age como uma quadrilha. Eles querem impor. Lógico, que prefeito que quer grudar a sua imagem ao Lula já teve a coragem de ser candidato pelo PT. Como é que vai grudar a imagem ao Lula? A um ex-presidiário? Não, a um presidiário que só está solto porque tem amigos no poder. Condenado de novo agora, mais uma vez indiciado. Vai cobrar os prefeitos de não estarem usando as campanhas para defender o PT. Defender o PT do quê? O PT está minguando. Vai ganhar poucas prefeituras em estados que ele estava dominando. Perdeu a grande chance, o grande rombo histórico, mundial, de corrupção que praticou no Brasil. E agora quer culpar os prefeitos, que não querem defender. Os prefeitos querem ganhar suas eleições. E nós temos exemplos. Os grandes cacifes do PT se esconderam. Lançaram candidatos aí que tiveram a coragem de se expor e estão ainda lutando por uma bandeira. Porque nem todo petista não presta. Também a gente não pode cair nessa narrativa. Eu tenho amigos petistas que são boas pessoas, honestas, trabalhadoras. Mas na maioria das vezes, infelizmente, para fazer parte do PT, tem que adotar esse perfil de domínio dos líderes. Eles definem, eles querem, a democracia deles é deles. Só serve para eles. A democracia serve para eles para discurso de palanque. Mas internamente todo mundo sabe que tem ameaça, tem expulsão, tem cobrança. Todo mundo sabe que tem isso. Para ser militante do PT, tem que ser doutrinado pelo PT. E esse é o preço. Virou o que virou. PT, nunca mais. Olha, é até engraçada essa história, né? O PT questionar candidatos a prefeito que não usam a campanha para defender o Lula. Estratégia de lançar o maior número de concorrentes possível nas grandes cidades foi a ordem do ex-presidente para tentar reabilitar aí o partido depois da Lava Jato, né? Pois é, esse questionamento prova que a direção nacional do PT ainda vive no mundo da fantasia ou em outro planeta, só pode ser. Aliás, é inacreditável que ainda possa existir alguém que possa ter a coragem de levantar essa bandeira que apenas destruiu a economia do Brasil, usurpou a educação, tentou de todas as formas destruir a família, a instituição sagrada, a educação, os bons costumes, empresas que eram exemplos no mundo inteiro acabaram se tornando sucatas e dezenas de outras formas destruidoras que o PT teve ainda quando governo. Os próprios candidatos, me parece que têm vergonha ou até receio total de lembrar o nome do líder do PT, que comprovadamente foi o mentor de todas as falcatruas destruídas no país. Você é louco falar que você apoia Lula? Claro que não, né? É isso aí, muito obrigado. Estamos encerrando o Jornal da Manhã dessa quarta-feira. Um grande abraço para todo mundo. A gente volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 7h40 da manhã. Até lá.